Beleza, galera, vamos agora finalizar o nosso estudo de condutores finalmente. A gente vai falar agora de um condutor isolado. A gente já viu quando a gente estabelece um campo elétrico no condutor, como calcular corrente elétrica, densidade de corrente elétrica que flui nesse condutor. A gente viu também resistência elétrica, né? Como é que calcula a resistência elétrica de um condutor e a potência dissipada no condutor. Tudo isso quando a gente estabelece um campo elétrico nele, né? Agora vamos fazer o estudo de um condutor isolado. A gente tem um condutor isolado e vai ter um campo elétrico na região onde está localizado esse meu condutor. Ele vai assumir umas certas propriedades que eu listei aqui para a gente estudar, né? Dentre as propriedades eletrostáticas de um condutor isolado quando submetido a um campo elétrico, destacam-se as seguintes. As cargas elétricas, elas vão se concentrar na superfície externa do condutor, devido às forças de repulsão. Então não vai ter carga interna neste meu condutor, elas vão ser jogadas para a superfície externa deste meu condutor. Existe apenas uma densidade superficial de cargas na superfície do condutor, sem cargas em seu interior. Ou seja, o nosso ρV aqui vai ser zero, mas o nosso ρS vai ser diferente de zero. E quando a gente estabelecer um campo elétrico neste meu condutor isolado, o que vai acontecer? Essas minhas cargas elas vão se dispersar para a superfície desse meu condutor para estabelecer um campo elétrico induzido interno neste meu condutor que seja de forma a anular o campo elétrico externo. E quando ocorrer esse anulamento, né, o campo elétrico interno deste meu condutor ele vai ser igual a zero. E aí foi o que eu falei aqui, né? A intensidade do campo elétrico no interior de um condutor é nula, devido à ausência de cargas também. Então, o campo elétrico no interior de um condutor é igual a zero, né? Ou seja, a gente tem um condutor isolado, neste meio tem um campo elétrico, né? Passando por este condutor, e as descargas desse meu condutor elas vão se dispersar e vão se concentrar na superfície desse meu condutor, de forma a gerar dentro dele um campo elétrico induzido que anule e se cancele com o campo elétrico do exterior que está atravessando dentro desse meu condutor. Assim, o campo elétrico interno desse meu condutor vai ser igual a zero. Ou seja, eu não tenho cargas no interior de um condutor isolado e eu não tenho campo elétrico no interior de um condutor isolado. Analisando agora o potencial elétrico. O potencial elétrico ele permanece constante no interior de um condutor. Ou seja, o nosso potencial elétrico é constante. É só a gente pensar, né, que campo elétrico ele é igual a menos o gradiente de V, né? Se o nosso potencial ele é constante, se o nosso V ele é constante, então o nosso gradiente ele vai ser zero, né? Porque ele não tem máximo crescimento nem mínimo crescimento. O nosso V é constante. Aqui, com essa relação de V constante, a gente consegue pensar também já, então, por que que o nosso campo elétrico no interior de um condutor ele é igual a zero, né? É só a gente lembrar que V é constante. E beleza, essas são as propriedades importantes que a gente precisa saber quando de um condutor isolado submetido a um campo elétrico externo. É a famosa gaiola de Faraday, né? Que Faraday descobriu. E também é um fenômeno que explica porque quando você pega seu celular e você entra no elevador, né? O sinal para de funcionar, né? O sinal não pega direito. O seu 4G, a sua internet móvel vai lá pro saco, né? É porque o elevador ele está agindo como um condutor isolado na presença de um campo elétrico. Então ele age como uma gaiola de Faraday, né? Aí ele cancela o campo elétrico no interior do elevador e você fica sem internet, né? Fica sem seu 4G dentro de um elevador. E com isso também a gente encerra nosso estudo de condutores.